A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Invocar-me o meu servo, hei de ouvi-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Ao invocar-me o meu servo, hei de ouvi-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Terceiro domingo do tempo da Quaresma, 8 de março, ano 2026, quinto ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. É com muita alegria que a gente está aqui mais um domingo do tempo da Quaresma, para trazer esse programa realizado pela Pastoral da Comunicação, a PASCOM, aqui da nossa paróquia. A introdução à liturgia do terceiro domingo da Quaresma, ela nos remete a uma reflexão. O Senhor se aproxima e nos chama à fonte da vida. Como a mulher samaritana, sentemo-nos à beira do poço para ouvir sua voz e saciar nossa sede na água que não se esgota. Deixemos que sua palavra purifique o nosso coração e renove em nós
a graça batismal. Unidos a toda a Igreja, que nossa fé floresça em gestos concretos de solidariedade para com aqueles que não vivem em condições dignas. Queremos lembrar também todos aqueles que no nosso mundo afora aí estão sofrendo nesse período, nas guerras, nos conflitos, que são tantos no nosso mundo, uns com maior intensidade, outros com menos, mas enfim, todos eles remetem ao ódio e à falta de amor, que é o que nosso Senhor Jesus Cristo prega todo o tempo. O programa de hoje, seus quadros de sempre, a gente traz Momento com Maria, logo a seguir, após a música do Salmo deste domingo, as devoções a Nossa Senhora. É o quadro que a gente fez há um tempo atrás já, e a gente traz hoje falando das devoções a Nossa Senhora. É muito interessante esse conteúdo. Quadro Catequese na Paróquia, que tem o Eduardo, a Jennifer e o Christopher. O Eduardo com catequeses de São Cura d'Ars, está trazendo esse livro para nós, todo domingo um pedacinho. A Jennifer com o Efeito Jovem, uma reflexão voltada aos nossos jovens. E o Christopher com o Professio Fidei, profissão de fé, ele está falando de dogmas, também assunto muito pertinente a todos nós católicos. O Padre Rafael nos traz o Evangelho deste domingo. Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? A leitura do Evangelho de São João de hoje traz essa reflexão, Será que ele não é o Cristo? É a samaritana falando, a samaritana que Jesus conversa com ela no Evangelho de hoje. Temos também os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, com a Rosa Helena, da Pascom da Matriz, da Pastoral da Comunicação da Igreja Matriz. Tudo isso hoje, no programa deste domingo, e a gente vai finalizar, com a agenda da paróquia. No final a gente vai falar da agenda da nossa paróquia, todos os compromissos, os eventos que nós teremos aí na próxima semana. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 94. Hoje, não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vamos à música. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz
do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. E o Momento com Maria deste domingo nos traz a origem da devoção mariana e a sua importância para a fé católica. Já disse e repito, nenhuma pessoa pode se dizer católica se não for devoto de Maria, nossa Mãe Maior. Então ele pode ser tudo menos católico, se refuta a devoção à Nossa Senhora Santíssima. Muito bem, sem medo de errar, podemos dizer que a devoção à Nossa Senhora começou aos pés da cruz de Jesus, quando ele mesmo entregou-a a São João como sua mãe e a mãe de todos nós. Tanto assim que o João, ele a levou para a sua casa. Está lá em João capítulo 19, versículo 27. Como mãe da igreja, a Virgem Maria sempre acompanhou os apóstolos e estava com eles no dia de Pentecostes. Certamente esta devoção inicial a Maria não era como hoje, litúrgica, mas certamente era cheia de intensidade por ser ela a mãe do Senhor. A devoção à Virgem se fortaleceu muito com as primeiras aparições dela, logo no primeiro século. Considera-se a aparição de Nossa Senhora do Pilar no século I, logo ali depois da Ascensão do Senhor, que ocorreu em Saragoça, na Espanha, como possivelmente a mais antiga que se tem conhecimento. E também depois a aparição em agosto de 352 em Roma. Na Senhora das Neves, a Nossa Senhora das Neves aparece a João de Roma e ao Papa Libério. Nossa Senhora das Neves é uma aparição do ano de 352 e a primeira aparição em Saragoça, na Espanha, que foi a São Tiago Maior, um apóstolo ainda vivo. Nossa Senhora ainda não havia sido assunta, ela fez uma bilocação, ela estava em Jerusalém e apareceu lá em Saragoça, onde estava o apóstolo São Tiago Maior, um tanto quanto desanimado pela missão que estava difícil, Muito bem. Muitas outras aparições se sucederam até hoje, A gente tem conhecimento de tantas, A partir do século III, alguns romanos piedosos começaram a dedicar a sua fortuna a honrar Maria e os apóstolos, construindo santuários e igrejas a eles dedicados. Um desses nobres, João de Roma, e sua esposa, decidiram honrar Maria de todas as formas a eles possíveis. Nos primórdios de agosto, João e sua esposa tiveram ambos o mesmo sonho, onde Maria lhes aparecia e pedia-lhes que mandassem construir uma igreja numa das 7 colinas de Roma, a Esquiline. João decidiu contar o sonho ao Papa Libério. Quando o fez, o Papa relatou-lhe também ter tido o mesmo sonho. E em 5 de agosto dirigiram-se ambos à colina de Esquiline, em cujo topo encontraram neve, desenhando o contorno de uma igreja. Iniciaram imediatamente a construção de uma igreja, obedecendo ao esboço sugerido pela própria neve ali depositada. Então essa é a origem da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que comemora sua fundação no dia 5 de agosto. Dom Nelson Francelino, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, através de um artigo publicado na Arquidiocese do Rio de Janeiro, explicou a origem da devoção a Nossa Senhora.
Ele afirma que a devoção a Maria começou com o próprio catolicismo. Na pequena casa de Nazaré, o anjo Gabriel, mandado por Deus, aparece a Maria e lhe diz: "Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo." Com estas palavras, que vêm do céu, começa a devoção mariana. Outro fato marcante é quando Maria vai visitar Santa Isabel. Isabel ouve a saudação de Maria e percebe que o menino salta de alegria no seio e, cheia do Espírito Santo, exclama: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. A que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que foi dito da parte do Senhor." É a segunda vez que a devoção mariana é registrada no Evangelho. E Maria canta o seu Magnificat, de onde podemos destacar a célebre profecia que os seus lábios pronunciaram: "Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada." Começa aí uma devoção mariana que jamais deixaria de existir em todo o mundo católico. Quando Jesus nasceu em Belém, os pastores foram a adorá-lo. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Após terem se ajoelhado diante do menino, certamente veneraram a mãe do Salvador. E depois chegaram os reis magos para adorar o Deus menino. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando ao lugar onde estava o menino, parou. Ao ver a estrela, sentiram imensa alegria e, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram-no. Certamente, depois de adorar o menino e dar-lhe ouro, incenso e mirra, o menino Deus, veneraram também a sua mãe. Não é esta também uma devoção mariana, que podemos perceber nas entrelinhas do Evangelho? Pergunta Dom Nelson Francelino. E o bispo mostra ainda as bodas de Caná, como mais uma oportunidade em que a Virgem é saudada. Maria intervém com delicadeza e decisão para salvar a alegria dos noivos. Os servos que conheciam o milagre sabiam que ele aconteceu por intervenção dela e não deixaram de admirá-la. E quem sabe até pediram-lhe alguma graça. Dom Nelson imagina-os dizendo: "Obrigado, a tua intervenção salvou a nossa festa. Continuai a orar por nós." Assim começou a devoção mariana, que continuou pelos séculos sem interrupção até hoje. A verdade é que desde que a Virgem Maria foi saudada pelo arcanjo Gabriel como a cheia de graça, "O Senhor é contigo", foi olhada com admiração por ser a mãe de Deus humanado. E tudo isso culminou na oração da Ave Maria: "Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte." E a Virgem corresponde a esta bela e suave devoção de muitas maneiras, intercedendo por nós sem cessar diante do seu Pai, do seu Filho e de seu amado esposo, o Espírito Santo. O que não consegue para nós aquela que São Bernardo de Claraval chamou de a onipotência suplicante? Esse texto é do professor Felipe Aquino, um grande professor do catolicismo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Busca levantar-se
andando com seu ave. Catequese na paróquia. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. A pergunta que te faço hoje é: Deus fala, mas eu sei escutar? Em meio a tanto barulho, notificações e pressa, será que eu ainda sei reconhecer a voz de Deus quando Ele fala comigo? Vivemos conectados o tempo todo. O celular vibra, a música toca, as opiniões se cruzam, as cobranças chegam cedo demais. É tanta informação entrando que às vezes o coração fica cansado. E no meio disso tudo, Deus continua falando. A pergunta não é se Ele fala, a pergunta é: eu paro para escutar? Deus não costuma gritar. Ele fala de um jeito que exige atenção, silêncio interior e um coração disponível. Às vezes ele fala por meio de uma palavra que toca fundo, de uma pessoa que cruza o nosso caminho, de uma inquietação que não vai embora, ou até daquele incômodo que nos chama a mudar de direção. A Bíblia nos lembra disso de forma simples e profunda. Fala, Senhor, teu servo escuta. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Essa frase não é só uma resposta bonita, é uma atitude. Escutar Deus não é apenas ouvir sons, mas dar espaço, dar tempo, dar confiança. É dizer com a vida: Senhor, mesmo que eu não entenda tudo agora, eu quero te ouvir. Mas sejamos sinceros, escutar Deus dá trabalho, porque muitas vezes Ele nos chama a sair da zona de conforto, a perdoar quando dói, a escolher o bem quando ninguém está vendo, a ser fiel quando seria mais fácil desistir. E aí o barulho do mundo parece mais atraente do que o silêncio onde Deus fala. Papa Francisco nos provocava com muita verdade quando dizia: Deus fala no silêncio do coração, mas é preciso saber escutar. O silêncio que Deus pede não é ausência de vida, mas profundidade. É aprender a desligar um pouco o que nos distrai por fora para entender o que está acontecendo por dentro. Porque quem não escuta o próprio coração acaba vivendo apenas no automático. Os santos entenderam isso muito cedo. Santo Agostinho dizia que Deus estava mais perto dele do que ele mesmo, mas por muito tempo ele procurou respostas fora, quando precisava silenciar dentro. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Procuramos sentido em tudo, menos em Deus. Escutar Deus muda a forma como vemos a vida. A dor ganha sentido, as escolhas ficam mais claras e até os medos encontram um lugar para descansar. Não porque tudo se resolve de repente, mas porque sabemos com quem estamos caminhando. Talvez hoje Deus esteja falando com você de forma simples, pedindo mais confiança, mais oração sincera, mais verdade nas escolhas, ou apenas um coração menos apressado. Ele não força a porta,
ele espera ser convidado. Por isso fica o convite. Em algum momento do seu dia, nem que seja por poucos minutos, faça o silêncio. Respire fundo, reze com sinceridade e diga sem medo: fala, Senhor, eu quero aprender a escutar, porque quando Deus é escutado, a vida começa a encontrar o seu verdadeiro rumo. Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. E hoje vamos continuar com as leituras do livro Catequeses. Na última leitura, nós iniciamos o capítulo que fala sobre o Espírito Santo, onde que ele fala a beleza de como é que o Pai é o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito Santo, o nosso condutor. Eu gostaria de fazer uma leitura do segundo parágrafo deste capítulo, ao qual deixa bem explicado o que significa o Espírito Santo e um pouco das suas ações aqui na Terra. O Espírito Santo é uma luz e uma força. É ele que nos faz distinguir o verdadeiro do falso e o bem do mal. Como esses óculos que aumentam os objetos, o Espírito Santo nos faz ver o bem e o mal, num tamanho grande. Com o Espírito Santo, vemos tudo grande. Vemos a grandeza das menores ações feitas por Deus e a grandeza das menores faltas. Como um relojoeiro distingue com seus óculos as menores engrenagens de um relógio, com as luzes do Espírito Santo, distinguimos todos os detalhes da nossa pobre vida. Então, as menores imperfeições parecem enormes. Os menores pecados causam horror. É por isso que a Santíssima Virgem nunca pecou. O Espírito Santo fazia-lhe compreender a feiura do mal. Ela estremecia de espanto diante da menor falta. Eis aqui um exemplo específico da ação do Espírito Santo, nas atitudes da nossa Mãe, Virgem Maria, a Nossa Senhora, ao qual, limpa do pecado, esteve sempre ao lado de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ela também deixa claro nesse parágrafo que ele é o que especifica a nossa visão diante das coisas. Ele nos deixa claro o bem e o mal. A pessoa iluminada pelo Espírito Santo tem uma certa facilidade em distinguir o que é certo, o que é errado, o que é maior, o que é menor. E principalmente nos ajuda a tomar as decisões. As decisões nossas vêm do livre-arbítrio, mas o mostrar as coisas, a luz do Espírito Santo sempre ilumina a ocasião a qual nós devemos enxergar. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo
seminário da Eucaristia, aqui na Matriz Santo Berto, e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois muito bem, estamos estudando os dogmas sobre Jesus Cristo, né? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Estudamos que ele possui duas naturezas, né? A humana e a divina, e que cada uma dessas naturezas possui vontades próprias, né? A vontade humana e a vontade divina, porém predomina a vontade humana, como ele diz, né? Se puderes tirar-me esse cálice, né? Mas que se faça a sua vontade. Portanto, com tudo isso, né? Estudamos inclusive a Santíssima Trindade, sabemos que ele é, de fato, por excelência, por essência, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. E esse é o dogma que estamos estudando hoje. Jesus Cristo é o Filho de Deus por essência. Bom, como diz o prólogo de João, né? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então isso pressupõe que o Filho que foi encarnado em nosso Senhor Jesus Cristo era o Logos divino, o Verbo, a Palavra. A Trindade, como estudamos, o Pai é o princípio de tudo, gera o Filho. O Filho nada mais é que uma projeção do Pai, uma projeção de si mesmo, perfeita. Portanto, essa projeção, esse espelho de si é a forma inteligível de Deus. Então, Deus, como ato puro, ele projetou a si mesmo, definiu-se a si mesmo o que é Deus. E esse conceito de Deus, o que é Deus, é o Filho. Portanto, ele é o Filho, ele é gerado porque ele não é criado pelo Pai, como algumas heresias o denotam. Pois ele é gerado na Trindade, na eternidade, não foi criado no tempo. Porque se fosse criado no tempo, seria uma obra da criação, né? Criação tudo que é criado é a obra da criação de Deus. E toda criação pressupõe uma interdependência de Deus, né? E Jesus Cristo, nosso Senhor, não é dependente de Deus, pois ele é o próprio Deus, né? Por isso que estudamos nos artigos que ele ressuscitou por virtude própria, porque ele é o próprio Deus, então ele ressuscitou por si próprio. Ele ascendeu ao céu por si próprio, por virtude própria, porque ele é o próprio Deus, a divindade está com ele. Portanto, de fato, né, se acreditamos que ele como divindade se encarnou e se fez carne, se fez homem, né, e ao mesmo tempo Deus, pois possuindo duas naturezas, divina e humana, cada uma com a sua vontade, mas predomina a vontade de Deus. Então, óbvio, temos que acreditar que ele, de fato, é o Filho de Deus. Por isso, ele é o nosso Senhor, como diz o artigo, né? Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nosso Senhor. Porque, de fato, ele é o Filho único de Deus e é o Filho primogênito, Filho único, pois ele é Filho de fato, ele compartilha. Deus comunica a ele a virtude, a essência, a natureza divina por inteiro, né? Sem divisão. Enquanto nós, como criaturas, somos dependentes da graça de Deus. Portanto, somos adotivos, né? Filhos adotivos de Deus. E diferente de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Filho unigênito, Filho de fato de Deus, né? Pois compartilham a natureza divina. Nós somos criaturas, então nós somos adotados por Deus. E essa adoção é justamente a nossa redenção, a nossa salvação. Somos como irmãos
por adoção de Jesus Cristo e vamos compartilhar com Ele, se assim seremos merecedores da vida eterna. Portanto, que levamos a sério essa divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e que tomamos Ele como nosso Senhor e nosso guia nessa peregrinação aqui na Terra. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Patem Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus. Quem beber daquela água que eu lhe der, não terá sede eternamente, diz Jesus. Não terá sede eternamente, diz Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 87,9. A sintonia do sucesso. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Mulher, se conhecesses de Deus o dom do amor, e quem está pedindo, tens água, por favor, tu mesmo pedirias pra sede saciar, jamais tu sentirias a sede retornar. Dá-me de beber, dá-me de beber, mulher samaritana, Jesus vem surpreender.
que pedir, tem água para dar. Humano e tão divino, a sede vem saciar. Jesus vai revelando a triste solidão. Tem outra era a sede que busca compaixão. Mulher samaritana, a verdade confirmou. Profeta de água viva, tão logo proclamou. Dá-me de beber, dá-me de beber. Mulher samaritana, Jesus vem surpreender. Mais do que pedir, tem água para dar. Humano e tão divino, a sede vem saciar. Mulher, eu te confirmo, a Deus o que convém. Não mais nesta montanha, nem mais Jerusalém. No Espírito e verdade ao Pai adorareis. O Pai está à procura, com Ele vivereis. Dá-me de beber, dá-me de beber. Mulher samaritana, Jesus vem surpreender. Mais do que pedir, tem água para dar. Humano e tão divino, a sede vem saciar. Bom dia, vamos ouvir o Santo Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo.
Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que desejas ou por que falas com ela. Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, vivendo esse 3º domingo da Quaresma, nós nos encontramos à beira do poço, junto a esta samaritana e a nosso Senhor. Ele que mostra ali primeiro a caridade de ir àqueles a quem ninguém ia, quebrando as barreiras de raças, e assim, meus filhos, nosso Senhor vai ao encontro dessa mulher. É bonito perceber também que ela estava vivendo numa situação irregular, e mesmo assim nosso Senhor dialoga com ela, chamando-a para a graça de Deus, pois Deus nos espera a todo momento e esse tempo da Quaresma é muito propício para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. E assim Jesus oferece para ela uma água diferente desta água que tomamos, uma água viva chamada graça de Deus, que é esta que realmente nos mantém vivos e nos dá vida eterna. Essa jorrará para sempre como uma fonte do coração de Deus. Essa mulher dá testemunho de Jesus às pessoas, porque Jesus é uma boa notícia, é uma boa nova, que não pode ser esquecida, deixada de lado. Uma das nossas missões é levar essa palavra de Deus adiante, levá-la ao nosso próximo. E nesse caminho de Quaresma, algo que existe, além da nossa conversão pessoal, é lembrar que a nossa fé ela é generosa e nunca só centrada em si mesmo, mas ela transborda, assim como o amor de Deus, e ela acaba tocando todos que estão à nossa volta. Que o nosso testemunho possa ser realmente coerente com a nossa conversão e com a fé que nós professamos. Meus queridos, nosso Senhor hoje nos chama a reconhecê-lo como Ele é, o Salvador do mundo, o nosso Salvador. E que esse domingo comece assim, protegido pela bênção e pela graça de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Olá, querido ouvinte, está começando o quadro Santos da Santa Igreja. Que a paz de Jesus esteja com você. Hoje vamos conhecer os santos celebrados do dia 2 ao dia 6 de março. No dia 2 de março fazemos memória a Santa Ângela da Cruz. Nasceu no século XIX na Espanha, era de família humilde, viveu na oração e no serviço. Fundou a Ordem das Irmãs da Cruz, dedicada aos mais pobres. Seu legado é a humildade e o amor à cruz de Cristo. No dia 3 de março celebramos Santa Catarina Drexel. Nasceu no século XIX nos Estados Unidos. Deixou sua riqueza para servir a indígenas e a afro-americanos. Fundou uma congregação e promoveu educação e dignidade. O seu legado é a caridade e o amor à Eucaristia. No dia 4 de março, recordamos a memória de São João Antônio Farina. Nasceu no século XIX na Itália. Bispo e educador, fundou uma congregação para ensinar crianças, especialmente as mais necessitadas. O seu legado é a educação cristã e o cuidado com os pobres. No dia 5 de março, a igreja celebra São João José da Cruz. Nasceu no século XVII, na Itália. Viveu como franciscano em grande pobreza, dedicado à oração e à humildade. O seu legado é a confiança em Deus em todas as situações. E encerrando esta semana, no dia 6 de março, relembramos Santa Rosa de Viterbo. Nasceu no século XIII, na Itália. Jovem, cheia de fé, pregou com coragem e defendeu a igreja, mesmo na perseguição. O seu legado é a firmeza na fé e o amor a Cristo. Que a vida dos santos nos inspire na nossa caminhada rumo ao céu. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo
Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Dízimo, a visão das Sagradas Escrituras do site católico agencialaudes.com.br. O dízimo como expressão de fé. Continuamos aí nesses episódios aí relacionados ao dízimo. Dar o dízimo ou contribuir financeiramente para a igreja representa uma expressão concreta de fé. É uma maneira de reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e de retribuir com gratidão por suas bênçãos. Para os católicos, essa doação reflete não apenas um compromisso com a instituição, mas também uma demonstração de amor ao próximo, especialmente aos mais necessitados. Muito bem, vamos falar então da agenda da nossa paróquia aí para os próximos dias. Lembrando, que às terças-feiras temos o Terço dos Homens, às 7h30 da noite, lá na Igreja Bom Jesus, no bairro Bela Vista e Progresso. Na quarta-feira, 11 de março, 7h30 da noite, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto, tem a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a bênção da água, bênção da saúde, bênção de objetos, toda quarta-feira. Na quinta-feira, toda quinta-feira, na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalbergia, temos celebração da Santa Missa, 7h30, começa lá na comunidade. Nesta sexta-feira, dia 13 de março, 7 da noite, temos missa na Igreja Santa Terezinha, lá do Rio Silim. Sexta-feira, então, fica o convite. Sexta-feira também, 7h30 da noite, temos e continua tendo a Via Sacra, na Igreja Matriz Santo Berto, às 7h30 da noite. Fica também o convite, nesse tempo de quaresma, é muito bom a gente participar da Via Sacra. Ganhamos também indulgências ali, No sábado, dia 14 de março, 7 da noite, missa na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. Indo para o domingo, dia 15 de março, já o meio do mês de março, às 8 da manhã, missa na Igreja Matriz Santo Berto, quarto domingo da quaresma, dia 15 de março. 15 de março, 10 da manhã, missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras, 10 da manhã. A comunidade lá está fazendo a torre, na frente da igreja, já modifica um pouquinho a visão lá da capela, está ficando muito bonito. 10 da manhã, então, lá no Ribeirão das Pedras, Santa Missa. Às 7 da noite, termina o domingo com a missa na Igreja Matriz Santo Berto, então, isso dia 15 de março. Lembrando que hoje ainda teremos Santa Missa, 7 da noite, aqui na Igreja Matriz Santo Berto. No mais, vamos encerrar o programa deste domingo. A bênção do Padre Rafael, ele nos traz essa bênção agora no final. Não se esqueça, o programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, na Rádio Belos Vales, às 6 horas da manhã, a 89.9 FM, ao meio-dia, aqui na Rádio Comunitária, 87.9 FM, com reprise às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. No domingo, nós estamos aqui, todo domingo, trazendo o programa Minutos do Evangelho, aqui da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto. Recebamos a bênção do nosso Padre, querido Padre Rafael. Não esqueça, então, hoje à noite, 7 da noite, Santa Missa, e fiquemos todos na graça do Senhor e uma semana repleta das bênçãos. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama, quero desejar a você e a tua família toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.
salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a ceia da nova aliança, a aliança confirmada no sangue do Senhor. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.